Olá pessoal, nesta videoaula vamos falar um pouquinho da prática de perda de carga em tubos, realizado no Laboratório de Fundamentos de Hidráulica e Hidrometria da Faculdade de Pitágoras. Então vamos lá. Bem, vamos recordar um pouco o que significa perda de carga em tubos. Então para isso, observemos essa imagem. Seja o escoamento interior de um trecho retilíneo de um tubo. O que é a perda de carga? A perda de carga está relacionada com a dissipação da energia que acontece devido ao atrito entre as partículas de fluido durante o escoamento. Isso acontece de forma especial próximo às regiões de parede, onde esse atrito ou tensões de cisalhamento são mais expressivos. Então, ao longo do escoamento, acontece naturalmente uma dissipação de energia. E essa dissipação de energia está relacionada com a perda de carga. Então podemos escrever uma expressão bem sucinta para a perda de carga. Então o que é a perda de carga? Então a perda de carga ela é igual à energia dissipada por peso de fluido. Então, energia por peso de fluido é o que chamamos de perda de carga. E a unidade do Sistema Internacional é metros. Se for água escoando, é costume falar também metros de coluna d'água. Qual é a consequência natural da perda de carga numa tubulação? Se posicionarmos o manômetro na posição 1, ele vai registrar o dado valor de pressão, que o escoamento se dá em um conduto totalmente preenchido. Em consequência, ou como consequência da perda de carga, a pressão na posição 2 ou em qualquer posição ajusante da posição 1 vai reduzir. A consequência direta da perda de carga é a redução da pressão. Então, em trechos retilíneos de tubo, a queda na pressão é proporcional ao comprimento do tubo. Quanto maior o comprimento da tubulação, maior vai ser a queda de pressão. Daí a importância de prevermos o parâmetro perda de carga, porque ele está relacionado diretamente com a queda de pressão em uma tubulação. Do ponto de vista prático, como eu posso medir ou quantificar a perda de carga experimentalmente? Bem, se nós aplicarmos a equação de Bernoulli entre a seção 1 e a seção 2, como o diâmetro é constante, os termos de velocidade de Bernoulli vão simplificar. Como o tubo está na horizontal, os termos de altura também vão simplificar. Vai sobrar somente os termos de pressão e de perda de carga. Consequentemente, a perda de carga experimental, o que a gente pode calcular a partir de uma medida experimental, vai ser a diferença de pressão sobre o gama do fluido. Lembrando que o gama é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então, basta quantificarmos as pressões no trecho que desejamos quantificar a perda de carga, fazemos a diferença entre elas e dividimos pelo gama. Então, isso aí é a perda de carga, cuja unidade no Sistema Internacional é metros. A outra forma de se medir pressão entre duas seções de escoamento é através de um piezômetro, ou piezômetros. Se eu posicionar um tubo na vertical, na posição 1, aberto para a atmosfera, e outro tubo na posição 2, também aberto para a atmosfera, devido à pressão em 1 ser maior que a pressão em 2, o líquido sobe atingindo uma altura H1 maior na posição 1. E na posição 2, o líquido sobe uma posição menor. Pode-se mostrar também através da equação de Bernoulli que essa diferença de altura é exatamente igual à perda de carga experimental. Portanto, a perda de carga experimental vai ser H1 menos H2. Então, se nós usarmos essas unidades do Sistema Internacional, nós obteremos a perda de carga em metros. Aqui nós temos uma imagem de um piezômetro que temos no laboratório. Então, deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui. Observem que aqui eu tenho um nível de coluna d'água, na coluna H1, e aqui embaixo eu tenho outro nível, que é o H2.
Então o piezômetro está registrando aqui uma diferença de altura. Essa diferença de altura é exatamente igual à perda de carga. Bom, vamos à montagem experimental. Tá? Então, a bancada experimental, para determinarmos a perda de carga, é uma bancada de multipropósito. Ela pode ser usada tanto para determinar a perda de carga em tubos, como também em acessórios. Tá? Então, observemos aqui, tá? A segunda imagem. Tá? Nós temos aqui na bancada um conjunto de 8 tubulações, sendo que 7 vão num sentido, da direita para a esquerda, e uma tubulação de retorno. Tá? Nós temos aqui em cada tubulação válvulas de controle de fluxo. Essas válvulas elas estão posicionadas para quê? Para a gente poder selecionar em qual tubo haverá passagem de água. Tá? Então vamos supor, se eu quero determinar a perda de carga como está indicado aqui na figura, né? Entre essa posição, que eu vou chamar aqui de 1, e essa posição que eu vou chamar de 2, ao longo desse tubo aqui. Então, ao longo desse trecho, eu quero determinar a perda de carga. Então, o que a gente faz? A gente abre essa válvula e fecha as demais. Então, vai haver fluxo apenas nessa tubulação. Como a gente conhece o comprimento, é simples depois, né, a gente poder fazer o cálculo de perda de carga teórica. Bem, mas ainda em relação à parte experimental, observem que em cada tubulação existem conectores para tomadas de pressão. Então, aqui no que eu estou chamando de posição 1, está conectado um manômetro, e na posição 2 também outro manômetro. Manômetros são instrumentos muito simples, são instrumentos mecânicos, que são calibrados para indicar um dado valor de pressão, numa escala adequada para uma dada unidade de pressão. Então, nesse caso, a perda de carga experimental, como vimos anteriormente, é simplesmente P1 menos P2, ambas em Pascal, sobre o gama do fluido. Observe aqui na esquerda, nós temos aqui o reservatório de alimentação de água na bancada. E sobre o reservatório nós temos uma caixa de acrílico. Por quê? Observem que aqui ainda na bancada existe um tubo de saída, onde a água é direcionada como retorno para a bancada, para o reservatório, perdão. Então esse tubo de saída, através dele, a gente pode medir ou quantificar a vazão que flui através da bancada. Como toda a água que circula pela bancada, ela obrigatoriamente passa pelo tubo de saída, o que a gente faz? A gente posiciona essa mangueira dentro dessa caixa de acrílico, e através dela coletamos um dado volume e medimos a vazão. Vou falar com um pouquinho mais de detalhes sobre isso daqui a pouco. Observe que na saída da caixa, reservatório, nós temos aqui um tubo, ligando a caixa à bomba. Essa aqui é a nossa tubulação de sucção. E aqui nós temos nossa pequena bomba centrífuga. É uma bomba de pequena dimensão. Ela tem cerca de 1/4 de CV. Na saída da bomba, que é a descarga ou o recalque, nós temos 2 sentidos possíveis para o fluxo de água. Um em direção à bancada hidráulica, outro de retorno à caixa d'água ou reservatório de água. Essa tubulação de retorno nós chamamos de bypass ou bypass. Então, bypass ou bypass. Observe que nós temos uma válvula para controle de fluxo, em relação ao fluxo que vai para a bancada, e uma válvula para controlar o fluxo de retorno à caixa. A bancada é simples. Para regular a vazão, basicamente no experimento, o que fizemos foi abrir ou fechar a válvula do bypass. Nesta imagem, nós temos aqui um conjunto de alunos efetuando a medida de vazão através da bancada. Observem que um aluno posiciona o tubo de saída da bancada de forma adequada no interior da caixa de acrílico. Observe que a gente tem aqui um ladrãozinho que veda a passagem de água, permitindo a sua retenção no interior da caixa de acrílico. Observe que nós temos aqui outro aluno com um cronômetro na mão e ele olha ou observa a interface de água. Como a gente mede vazão? Nós fazemos 2 marcações na caixa, uma inferior e outra superior, e quem está medindo acompanha a passagem da interface através dessas 2 marcações. Então, o observador, quando ele
percebe que a interface tocou a primeira marcação, ele aciona o cronômetro. Quando ele percebe que a interface passou pela última marcação, ele trava o cronômetro. Assim, você vai ter um dado volume coletado por instante de tempo. Então, consequentemente, a vazão pode ser calculada como volume coletado, nesse caso em metros cúbicos, por tempo. Mas vou falar um pouquinho mais disso, né? Quem é o tempo de coleta? É claro que existem erros de medida de tempo. Então, para a gente poder amortecer esses erros, o observador repete esse procedimento 3 vezes. Então, para cada vazão, você mede 3 tempos. Consequentemente, ao final, você faz a média para a gente poder tentar amortecer os erros cometidos. Então, a vazão será o volume coletado sobre o que a gente chama de tempo médio em segundos. Que é o tempo médio, é a média entre os tempos medidos. Então, T1, você soma T1, T2 mais T3 e divide por 3. Isso é igual ao tempo médio. Simples assim. Bom, então para cada vazão, ou para cada medida, tomamos a medida de 3 tempos, calculamos o tempo médio e também fazemos a leitura das pressões. Então, nesse caso, a gente observa uma tabela, onde na primeira linha nós temos uma indicação das variáveis com suas respectivas unidades, e depois nós temos as medidas, 1, 2, 3 e 4, nas suas posições correspondentes. Observe que é sempre importante indicar as unidades das grandezas na tabela, para que quem estiver observando, quem estiver lendo o seu relatório, saiba em que unidade foi efetuada a medida. Como objetivo da prática é comparar medidas de perda de carga experimental com perda de carga teórica, nesse caso a sugestão é usar 2 equações teóricas para perda de carga. A perda de carga usando a equação de Reisen-Williams e a perda de carga usando a equação de Darcy-Weisbach. Observem que, como já vimos em sala de aula, a equação de Darcy ela serve para prever a perda de carga em trechos retilíneos de tubo, desde que o fluido escoando seja água e o escoamento seja turbulento. A equação de Darcy serve para previsão de perda de carga para qualquer tipo de escoamento, seja laminar ou turbulento, qualquer tipo de fluido. Bom, após coletar os dados, é importante também preencher uma tabela com variáveis calculadas. Para a gente poder obter a perda de carga usando a equação de Darcy e a perda de carga usando a equação de Reisen, é necessário calcularmos umas variáveis antes, uma vazão volumétrica, a velocidade média, o número de Reynolds e o fator de atrito. Aqui nós temos as equações correspondentes para o cálculo de cada um desses parâmetros, e lembrando que, neste caso, quando fazemos análise de resultados em tabelas, usando planilhas eletrônicas, por exemplo, não é conveniente determinarmos o fator de atrito usando o diagrama de Moody. O diagrama de Moody é importante quando fazemos uma inspeção rápida e visual do valor do fator de atrito. Em tabelas, geralmente usamos equações para o cálculo do fator de atrito. E aqui estou indicando uma, que é a equação de Hallam, que é uma equação explícita no fator de atrito. Observe que o fator de atrito depende da rugosidade relativa e do número de Reynolds. Bem, pessoal, então, essas são algumas dicas, para a montagem das tabelas de dados coletados e também para a montagem da tabela de dados a serem calculados da prática que realizamos acerca da perda de carga em trechos retilíneos de tubo. Eu vou postar um vídeo mostrando como analisar esses dados usando uma planilha Excel. Bom, então espero que tenha contribuído e até mais.